Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de seminários. Espero que todos estejam muito bem, com saúde, sejam sempre muito bem-vindos aqui à nossa aula, pessoal. Confirmem para mim, por gentileza, se estão vendo a tela compartilhada, estão me ouvindo bem? Sim, professor, tudo bem. Oi, Carla, muito obrigado, viu? Sejam sempre muito bem-vindos aí. Eu que agradeço, seja o senhor bem-vindo também. Desejo por Amém. igual que sua família esteja tudo bem. Amém, muito obrigado. Vamos lá, então, vamos para a tela compartilhada, pessoal. Nós retornaríamos hoje, a partir do artigo 28A da Lei 13.964 de 2019, falando então do acordo de não persecução penal. Pessoal, o acordo de não persecução penal, sobre a minha ótica de análise da lei, né, do pacote anticrime aí, encabeçado pelo ministro Moro, é uma das melhores, né, se não a melhor novidade que nós tivemos como alteração ao Código de Processo Penal. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, criou-se aquilo que já existia em outros ritos. Né? Assim como nós temos a transação penal, assim como nós temos a composição civil de danos, né? A ação civil ex delicto. Então, para crimes onde não existe uma limitação, né? Logicamente aqui, melhor dizendo, existe uma limitação, né? Para crimes que não são cometidos com violência ou grave ameaça, mas não existe uma limitação de pena, ou seja, não vem dizer aqui qual é a pena máxima para crimes, logicamente ali excetuando os crimes que são praticados sem violência ou grave ameaça, sobre aqui a possibilidade também de um acordo, né? Lembrando aí, eu sempre fui defensor do acordo também no direito penal. Por que eu sou um defensor do acordo também no direito penal? Por seguir alguns exemplos. Né? E o que motivou, na verdade, aqui, o acordo de não persecução penal trazido, essa ideia trazida pelo ministro, né, o antigo ministro Moro, foi, na verdade, o estudo que ele tem, foi, na verdade, o acompanhamento que ele tem, né, da justiça americana com relação ao direito penal. Né? Nos Estados Unidos, nós temos lá mais de 90% de acordos em direito penal, né? E, na verdade, chega ali a punição, onde não há possibilidade de acordo, em torno de 10% dos casos. Né? Esses números podem alterar um pouco para mais, um pouco para menos. Então, o acordo de não persecução penal ele foi uma grande inovação trazida para o direito brasileiro. Por quê? Olha só, olha qual é a redação do artigo 28. Primeiro, artigo 28A. Artigo 28A. Diz aí, não sendo caso de arquivamento, nós já vimos todo o imbróglio que envolve ali o artigo 28, né? O artigo 28 tem uma redação nova, mas essa redação nova está não vigente, não está eficaz. A lei está vigente, mas a redação do artigo 28 não está vigente no que tange ali ao arquivamento do inquérito policial. Conforme nós vimos na aula passada, conforme lá a decisão em cautelar do ministro Fux. Então, esse é um aspecto bastante importante também que nós vimos na aula passada. Bom, com relação ao artigo 28A, que trata então do acordo de não persecução penal. Nós vamos analisar, logicamente, que sempre existem críticas, mas é uma grande inovação e é uma inovação positiva. Diz então o caput do artigo 28A: não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Percebam, aqui é o primeiro ponto de análise. Nós não temos um limite de pena máxima. Nós temos uma circunstância do crime, infração penal sem violência ou grave ameaça. E temos uma pena mínima. A pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Então, não diz aqui, nós não temos uma limitação quanto à pena máxima. Esse é um aspecto extremamente importante. A limitação que se tem é com relação tão e puramente em relação à ausência
de violência ou grave ameaça na conduta do autor e também que a pena mínima seja inferior a 4. Ou seja, nós não temos uma limitação em relação à pena máxima para que possa ser proposto o acordo de não persecução penal. E aí continua. O Ministério Público poderá, lembrando que sempre quando nós analisamos o termo poderá, quer dizer que não é um direito objetivo do acusado, né? Mas é um direito subjetivo, ou seja, né, depende aí então do desejo, depende também do juízo de valor do Ministério Público para a proposição ou não do acordo de não persecução penal. Então, vem dizer, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção de crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então, olha só, a partir do momento que nós observamos o que diz o caput do artigo 28A, nós temos aí então o fato, nós temos aí a circunstância de que é uma grande inovação, né? De primeiro momento, qual é a crítica que se faz? Né? Eu vou dizer qual é a crítica, mas não vou dizer o porquê ainda. Olha só, a primeira crítica que eu faço ao artigo 28A, e assim como eu sigo, né, também outros doutrinadores que fazem essa mesma consideração é necessário que o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática de infração penal. Então, pessoal, ele tem que confessar. Não é como na transação penal, de acordo com a Lei 9.099/95, que não se discute se aconteceu ou não a prática do ilícito. Aqui deve haver um documento assinado de confissão de como o crime aconteceu e em que circunstâncias ele foi praticado. Essa é a grande crítica que nós temos ao acordo de não persecução penal. Talvez só essa, tá? Então, olha só, quais são as condições que poderão ser ajustadas? Cumulativa e alternativamente. Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juiz da execução, conforme nós já estudamos lá no Código Penal, né, que prevê ali o artigo 46 do Código Penal. Inciso 4º. Pagar prestação pecuniária a ser aplicada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse, vamos aqui baixar, ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou, inciso 5º, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então percebam que o rol aqui do artigo 28A não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Um outro detalhe que nós temos aqui é o fato de que o acordo de não persecução penal ele ocorre entre o acusado, seu advogado e o membro do Ministério Público. Então, o membro do Ministério Público chama ao seu gabinete, né, à sua sede, o acusado e o seu defensor, e ali propõe o acordo de não persecução penal. Né? Ou pode ser mediante uma audiência no fórum também. Não há essa exigência absurda aí, tá? Mas é proposto. Quem conduz o acordo de não persecução penal é o Ministério Público. E aí você vai perguntar, então, qual é a função do magistrado?
A função do magistrado é homologar o acordo, né? Verificar se as condições do acordo são pertinentes, são adequadas, e aí, então, homologar este acordo. Vamos lá para o parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto. Por quê? Porque são causas palpáveis, são causas com índices específicos, né, imutáveis. Então nós temos lá 1/3, 2/3, não se leva em consideração aqui as agravantes, conforme nós já sabemos, né? Somente índices que não são variáveis e que não são analisados sobre a compreensão do magistrado, tá? Então, apenas índices fixos. Então, são considerados para que possamos ter lá uma pena mínima inferior a 4 anos. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às seguintes hipóteses. Então, olha só. Quando é que não cabe acordo de não persecução penal? O parágrafo 2º traz este rol e diz assim, e aí é um rol taxativo, não é um rol exemplificativo, tá? É diferente daquelas hipóteses iniciais que nós observamos. O parágrafo 2º traz um rol taxativo. Então, essa é uma das características desse artigo. Nós termos a possibilidade e a necessidade dessa interpretação. Inciso 1º. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Então, naquela hipótese, né, nós sabemos que é possível, né, já que a pena é inferior a 4, é possível que seja uma infração de menor potencial ofensivo, e aí, então, a transação penal ela é mais favorável ao réu, ao acusado, do que o acordo de não persecução penal. Segundo, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, olha só, na reincidência, quando nós estudamos reincidência, eu disse o seguinte para vocês, que nós temos reincidência ascendente e nós temos reincidência descendente. Sobre esse aspecto, então, logicamente, se a pessoa é reincidente, em tese não tem direito a este acordo de não persecução penal. Por quê? Porque percebe-se que o criminoso, que o acusado, ele é contumaz. Ou seja, ele não consegue se desvencilhar da prática de ilícitos. Então o Estado também não pode ficar favorecendo, dando a ele esta possibilidade, quando, na hipótese, ele não aproveita isso como deveria. Então esse é um aspecto aí trazido pelo inciso 2º. Porém, existe uma exceção. Se essa reincidência for ascendente, ou seja, se os crimes anteriores forem, como dito aí, né, insignificantes as infrações, ou seja, nós vamos levar a questão da insignificância nos termos da lei 9.099/95, ou seja, se forem crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, essa é a questão, né? E aqui, um outro detalhe é, infrações penais pretéritas. Eu posso levar aqui também a interpretação para as contravenções penais, então, que também seria aqui esta hipótese. Inciso 3º, ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração e não do acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Pessoal, este inciso ele é muito justo. Por quê? Porque normalmente quando nós contamos lá os 5 anos, não é da data da prática da infração, mas é da extinção da punibilidade. Ou seja, então este é um aspecto, ou seja, caso não tenha sido revogado lá a transação penal, é que se pode conceder outra daí 5 anos, né? Porque se eu conceder outra antes da extinção da punibilidade, e se houver uma hipótese de revogação? Então, este inciso, o inciso 3º, ele é extremamente importante, porque ele fala cometimento da infração, fica claro.
não tem aqui como se questionar, não, mas olha, ele ainda não deu tempo, ou ele ainda não terminou de cumprir a transação penal anterior ou o acordo de não persecução penal anterior. Então, este inciso vem trazer justiça, tá? Sobre esse aspecto do não prejudicar alguém, tendo em vista que ainda não existem hipóteses de revogação ou de não concessão deste benefício. E é um benefício. O acordo de não persecução penal, ele é um benefício penal, né? Ou processual penal, no caso, já que ele está inserido no Código de Processo Penal. Inciso 4º. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, praticados contra a mulher por razão de condições do sexo feminino em favor do agressor. Aqui fica uma crítica, tá? Porque quando coloca condição de sexo feminino, dá-se a entender somente o sexo biológico. E na interpretação que eu faço, interpretação essa também de outros doutrinadores, é de que aqui nós temos, na verdade, como é já uma interpretação da própria Lei Maria da Penha, não só sexo feminino, mas também do gênero feminino. Então, o inciso 4º deveria estar atualizado ou deve ser, pelo menos, interpretado extensivamente, né? Então, essa interpretação restritiva ou literal não faz justiça ao que se propõe tanto a Lei Maria da Penha como a proibição do acordo de não persecução penal a esses crimes praticados com violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, tá? Em favor do agressor. Pessoal, lembrando que agressor, quando nós pensamos em Lei Maria da Penha, tá? Ele tem uma extensão maior também, né? Eu não posso, eu entendo extensor tanto, agressor tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, tá? Até porque ser agressor nos termos da Lei Maria da Penha não é só para o homem. Uma mulher que agride outra mulher, sendo mãe, avó, filha, neta, bisneta, nos termos e nos âmbitos da Lei Maria da Penha, também é considerada como uma agressora nos termos da lei. Então, existe esse critério também de interpretação aqui. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal, e olha só aquilo que eu vinha explicando anteriormente. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Então é um acordo que até este momento não está e não participou o judiciário. Somente o Ministério Público, investigado e seu defensor. Até esse momento, não há que se falar aqui em presença do magistrado. Aí sim, firmado este acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, pelo investigado e pelo defensor, aceitos os termos propostos, sendo estes termos equivalentes, proporcionais ao ato ilícito, ao fato ilícito praticado e confessado, né, em fato e em circunstâncias, este acordo vai para o magistrado. Ou seja, parágrafo 4º, para a homologação do acordo de não persecução penal, aí sim, pessoal, olha só, é o que eu disse, né? Normalmente esse acordo não acontece lá numa audiência, tá? Isso só vai acontecer posteriormente. Só vai acontecer posteriormente. Então, normalmente acontece na sede do Ministério Público. Então, para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade. Então, o investigado concorda, está ciente dos termos, por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e sua legalidade. Esse acordo é legal, esse acordo preenche todos os requisitos inerentes àquilo que nós vimos anteriormente. Então, o juiz é que fará esse juízo de legalidade. Ou seja, né, o réu, o investigado, não está sofrendo, não foi proposto um acordo desproporcional, severo demais. Né? Então, isso tem que ser analisado. Ou o contrário, leniente demais. Né? Então, o Ministério Público propõe um acordo, investigado e seu advogado concordam,
podem negociar os termos deste acordo, melhor dizendo, né? Eles podem ali, então, transacionar esse acordo dentro do que é proposto, talvez solicitar algumas modificações, alguma adequação, e aí sim, o Poder Judiciário, o juiz de direito, homologa este acordo, verificando aqui a legalidade do mesmo. Parágrafo 5º. E aí vem um detalhe importante. Caso o juiz verifique alguma inadequação, olha só, olha, não está muito legal esse acordo. Está faltando, está prejudicando demais, está leve demais, né? Então, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, o que ele faz? Ele não muda. Ele não tem competência para alterar o acordo de não persecução penal. Ele só não homologa. E não homologando, para que haja a adequação, o juiz de direito devolve os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e de seu defensor. Então, este ponto é extremamente importante. O juiz de direito não tem competência, né, para alterar o acordo de não persecução penal. Não concordando com os termos postos, André, mas você vai falar assim, André, mas o investigado já concordou. O advogado dele já concordou, já assinaram o termo. Ainda assim, o juiz pode não concordar? Pode. O juiz pode buscar aquilo que é mais justo. Essa é a função do magistrado, fazer justiça, né? Resguardar, estar ali equidistante das partes. Então o juiz ele tem esse juízo de valor. Olha, está justo ou não está justo? Está adequado ou está inadequado? Está insuficiente ou está abusivo? E aí, então, como ele não tem competência para alterar esse acordo, ele devolve ao Ministério Público. Agora, o oposto. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é quem tem competência de iniciar a execução perante o juízo das execuções penais. Então, ou seja, o que é o acordo? É um título. E o Ministério Público vai fazer o quê? Vai, com uma explicação bastante simples, vai executar esse título, esse acordo, lá no juízo das execuções penais. Então é feito um acordo penal e esse acordo ele é executado no juízo das execuções penais. Então, feito o acordo, homologado o acordo pelo juiz, o juiz devolve os autos para o Ministério Público para que ele, então, execute, né? Para que ele exija o cumprimento deste acordo perante o juízo das execuções penais. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar homologação a proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, conforme nós já explicamos anteriormente. Então, não preenchendo aqueles requisitos mínimos que nós vimos no caput e não feito ali a adequação sugerida, às vezes, pelo juiz, de acordo com o parágrafo 5º, o juiz não é obrigado a homologar o acordo, lógico, de forma motivada, né? E aí, então, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Então, cabe ainda ao Ministério Público propor o arquivamento do inquérito ou oferecer a denúncia nesta hipótese. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Por quê? Porque são condições impostas. Caso essas condições impostas não sejam cumpridas, né, logicamente que o acordo de não persecução penal perde validade e aí o Ministério Público deverá, né, ou pedir o arquivamento ou, então, denunciar. Pessoal, a grande crítica que eu faço vamos voltar um pouquinho. Lá no caput, vocês viram que para que haja a possibilidade do acordo de não persecução penal, tem que haver uma confissão formal e circunstanciada. Vamos lá. Vamos supor que numa determinada hipótese,
o juiz, então, não homologa o acordo. Devolve ao Ministério Público, que apresenta a denúncia. Então, este é um aspecto. E é aí que vem a crítica ao caput do artigo 28A. Feita a denúncia, apresentada a denúncia, o investigado, agora denunciado, pode defender-se, pode apresentar a sua defesa preliminar, a sua defesa prévia, alegando que não cometeu o crime, já que ele confessou formal e circunstancialmente a prática do ilícito. O que a doutrina diverge é o seguinte: alguns autores dizem que, tendo em vista que já houve uma confissão, seria difícil agora dizer que não fez, né? E alguns autores dizem que, não homologado o acordo, aquela confissão também não poderia ser utilizada contra o agora denunciado, né? Essa é a crítica que existe, é uma crítica ponderada, é uma crítica que cabe discussão sobre este fato, ou seja, se é necessário o acordo, se é necessária a confissão formal e circunstanciada para que o acordo seja feito. O acordo não homologado, que força tem essa confissão? Em tese, então, nenhuma, né? Mas a pessoa já confessou. Então, ou seja, existe essa questão de que alguns autores defendem que essa confissão perde efeito, mas imagine, ela foi dada, como eu digo mais uma vez, formal e circunstancialmente. Então, olha só, como nós já falamos, parágrafo 8º, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10º. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar o juízo para fins da sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Então, seria inviável aqui, neste momento, ou seja, descumpridas as condições, que houvesse o pedido de arquivamento do inquérito, né? É difícil nós verificarmos isso na prática. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Então, se ele já não cumpriu as condições, né, não terá ali direito também o indivíduo, de acordo com o pensamento do Ministério Público, sobre o aspecto de não concessão do sursis processual, né? Ou seja, daquelas condições para que o processo não seja iniciado. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para fins previstos no inciso 3º do parágrafo 2º, ou seja, para que ele não seja concedido, né, no prazo aí de 5 anos do cometimento da infração. Então, assim como a transação penal, né, não haverá aqui prejuízo ao indivíduo no tocante aos seus antecedentes criminais. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade, ou seja, cumpriu as obrigações impostas, acabou o processo, né? E o mais importante, não sobreviverá ali nenhum registro de antecedente criminal. Parágrafo 14º. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28. O problema é que o artigo 28, de acordo com a nova redação, está com a sua eficácia suspensa.
Então, o parágrafo 14 fica prejudicado. Mas por uma interpretação para que o investigado não seja prejudicado, nós podemos aqui observar não o artigo 28, mas que simplesmente seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, ou seja, o órgão máximo do Ministério Público em segunda instância. Então, ou seja, estando presente, é o que eu disse agora há pouco, não é um direito objetivo. Mas, se estão presentes os requisitos autorizadores, se estão ausentes os requisitos impeditivos, por que não? Em sendo adequado, em sendo proporcional, por que não propor o acordo de não persecução penal? Por isso é que nós teríamos essa reanálise necessária. Na verdade, não é uma reanálise necessária. Por isso que nós teríamos uma confirmação, melhor dizendo, uma confirmação desta decisão do órgão do Ministério Público de primeira instância pelo colegiado ou pelo superior hierárquico do promotor de justiça de primeira instância. No caso, seria o Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e assim por diante. Alguém vai ter que reanalisar isso. Por quê? Porque se isso não acontecer em razão da suspensão da eficácia da atual redação do artigo 28, conforme aquela decisão que eu encaminhei para vocês do ministro Fux, o investigado ele é prejudicado. Simplesmente o promotor não quer, diz que não cabe, mas não demonstra objetivamente a presença dos requisitos inibidores ou a ausência dos requisitos autorizadores. Então isso ele é bastante aqui necessária essa análise e também é necessária aqui essa reanálise, esse reencaminhamento, essa remessa dos autos ao seu superior hierárquico. Pessoal, como é um assunto bastante complexo, como é um assunto ainda bastante novo, por mais que o acordo de não persecução penal esteja vigente, não foi uma daquelas hipóteses de suspensão da eficácia jurídica, de parte da Lei 13.964 de 2019, é um assunto bastante complexo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse tema? Maravilha, pessoal. Não havendo dúvidas sobre esse tema, vamos lá para o artigo 122 do Código de Processo Penal. Olha só o que diz aí o artigo 122. Deixa eu até abrir aqui o Código de Processo Penal para a gente verificar essas questões também, de acordo com o próprio texto da lei, e não analisando somente a lei 13.964. Então deixa eu só colocar aqui, buscar aqui no Código de Processo Penal o artigo 122. Só um instante. O artigo 122, pessoal, antes da redação da Lei 13.964/2019, vamos analisar o que ele dizia e vamos analisar o que ele diz. Vamos fazer esse comparativo. Na verdade, ele foi um artigo simplificado. Ele dizia assim: sem prejuízo do disposto nos artigos 120 e 133, decorrido o prazo de 90 dias após transitar em julgada a sentença condenatória, o juiz decretará, se for esse, a perda em favor da União das coisas apreendidas. Nos termos do artigo 74, o inciso 2, letras A e B, as linhas A e B, do Código Penal, e ordenará que sejam vendidas em leilão público. Parágrafo único. O dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional, o que não couber ao lesado ou ao terceiro de boa-fé. Essa é a redação anterior. Essa era a redação revogada. A atual redação diz assim: sem prejuízo do disposto do artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do artigo 133. E ponto final. Parágrafo único revogado. Então, na verdade, foi uma simplificação do procedimento de alienação das coisas objeto do proveito do crime. Então, este foi também um grande objetivo do pacote anticrime, dando a hipótese, dando aqui a possibilidade de que o fruto do crime, o fruto, o objeto da prática do ilícito,
não leve muito tempo, não se perca, né? Não se deteriore ali aguardando. Então, o artigo 122, com essa nova redação, citando o artigo 120 e o artigo 133, ele é mais atual e gera também um garantismo maior ao próprio Estado de Direito. O artigo 124A, né? O artigo 124A, na verdade, ele foi incluído ao Código de Processo Penal. E o artigo 124A diz assim: na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos, pessoal. Por que da inclusão do artigo 124A? Por aquilo que se observou, né, aí na investigação da Operação Lava Jato. Muitos criminosos que investiram aí, né, parte das propinas recebidas em objetos de arte, né, na verdade, tesouros, que eram considerados objetos de alto valor. Então ele foi lá, por exemplo, com a propina recebida, foi num leilão oficial e comprou uma obra de arte com dinheiro, né, oriundo ali, né, de propinas, de corrupção. Então, ou seja, esta é uma outra hipótese. Ou seja, esses bens, já que eles não foram adquiridos em razão de uma vítima específica, né, eles devem ter uma destinação compatível com a sua importância para o país. Artigo 133, é importante também nós fazermos esse acompanhamento de como ele constava, da alteração que ele sofreu no Código de Processo Penal. Né? Então, olha só, o que mudou do artigo 136, então, foi uma alteração da redação. O artigo 133, que nós já vimos ele citado anteriormente, dizia o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado determinará a avaliação e a venda de bens em leilão público. Parágrafo único. O dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional, o que não couber ao lesado ou terceiro de boa-fé. Ponto. Qual foi a atualização desta redação? Né? Foi uma atualização e uma inclusão ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós perdemos o parágrafo único e ganhamos 2 parágrafos. A atual redação do artigo 133 diz aí: transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda de bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Então, esta é a atual redação do caput do artigo 133. E ele ganhou, foi acrescido. Ele perdeu o parágrafo único e, logicamente, foram acrescidos 2 parágrafos, que é: do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado e terceiro de boa-fé. Então está preservado isso, é importante. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Por exemplo, o Fundo de Combate ao Tráfico de Drogas. É uma previsão especial que existe. Com relação ao artigo 133A, ele não existia. O artigo 133A ele foi incluído pela Lei 13.964 de 2019. E o que é que ele vem dizer? Ele vem complementar aquilo que nós estamos aí observando. Ou seja, é a antecipação de medidas assecuratórias para a preservação do patrimônio. Então, o que nós temos? Foi acrescido. Lembrem-se que o artigo 133A foi acrescido. Ele não existia antes da Lei 13.964/2019. E diz: o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho das suas atividades. Então, olha só, aqui ele não diz quando, tá? Mas ele diz que
o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização do bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública. Então, quer dizer que aquele bem que foi sequestrado, né, da esfera de patrimônio do investigado, já será utilizado em proveito dos órgãos públicos, e normalmente aqueles relacionados à segurança pública, em razão de fatos que ainda não têm um trânsito em julgado. Para quê? Para que eles não deteriorem, para que eles não fiquem simplesmente, se forem veículos, por exemplo, estacionados num pátio. Então, esse é um aspecto que ele é importante. É lógico, se ao final a pessoa for absolvida, e aí? Né? E o que foi sequestrado? E a questão da depreciação desse valor? Isso tem que ser analisado. Tá? O parágrafo 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão na infração penal, que ensejou a constrição do bem, terá, logicamente, aí prioridade na sua utilização. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou órgão do registro e controle da expedição do certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados do seu responsável, ou seja, do proprietário, que ainda não perdeu a propriedade do mesmo. E aí sim, olha só, agora o parágrafo 4º vem selar aquilo que eu estava dizendo. Transitada a sentença penal condenatória, com a decretação do perdimento de bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade aos órgãos públicos beneficiários, ao qual foi custodiado o bem. A pergunta é: e se o acusado for absolvido? Os bens serão devolvidos para ele. E a depreciação do valor deste bem, por exemplo, um veículo, ele foi sequestrado com 15 mil quilômetros, foi devolvido com 150 mil quilômetros. E a depreciação desse veículo? Né? Quem é que vai ser responsável? Nesse aspecto, a lei foi omissa. Né? Nesse aspecto, a lei não tratou com a devida parcimônia, né? Com a devida respeito à presunção de inocência do indivíduo. Pessoal, artigo 157 do Código de Processo Penal. Vamos lá. O que dizia a antiga redação, a redação revogada do artigo 157? Olha só, mudou, e mudou bastante, e é importante. Olha só, dizia: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas. Só isso dizia. O juiz formará sua convicção na livre apreciação das provas. E aí, deram uma nova redação ao artigo 57. Primeiro, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação das normas constitucionais ou legais. Então mudou bastante. E aí vem o parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, né? A teoria da árvore do fruto envenenado, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas devem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, essa é uma característica extremamente importante. Deixa eu ver aqui, tem manifestação no chat, deixa eu ver. Ô, Kátia, obrigado, viu? Obrigado aí pela sua manifestação. Dando continuidade, então, pessoal, analisando aqui o artigo 157. Ou seja,
ele muda a perspectiva de como o juiz vai formar a sua convicção. Parágrafo 1º diz isso. Olha, aplicando-se a teoria da árvore dos frutos envenenados, não pode utilizar, salvo, tem uma exceção, né? E ele vem dizer muito claro isso. Quando as provas foram obtidas por uma fonte independentemente da primeira, ou seja, quando elas não foram contaminadas pela ilicitude. Parágrafo, considera-se fonte independente, olha como ele vem explicar aquilo que nós vimos. Considera-se como fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato objeto da prova. Deram um jeitinho aqui, explicar o que era. Parágrafo 4º foi vetado. Parágrafo 5º. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Olha aí uma limitação extremamente importante, pessoal. Próxima aula, vamos aí falar sobre exame de corpo de delito e cadeia de custódia das perícias em geral. Vamos começar o 8, né? Vou até marcar aqui no chat para eu não esquecer. Próxima aula, artigo 158 do CPP. Sim, Kátia, a aula está gravada e será disponibilizada, tá bom? Desde agora, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês, né? Enquanto isso, eu vou abrindo o sistema para fazer a chamada e, desde já, agradeço aqui imensamente a presença de todos vocês, pessoal. Quem quiser fazer alguma manifestação, quem quiser participar, fique à vontade.